Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Academia Astrológica. Para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos e trabalho com terapia astrológica. E esse é o primeiro vídeo de uma série muito interessante, muito legal, que eu tô com um desejo muito profundo de trazer essas informações para vocês, que é a astrologia da gravidez, dos filhos, da paternidade e da maternidade. Eu vou fazer um monte de vídeos sobre isso, não sei qual que é a sequência, o negócio vai surgindo aqui, eu vou publicando conforme a inspiração vai brotando, mas esse é um tema que cá entre nós, eu nunca imaginei que fosse me despertar tanto interesse e tanta vontade de falar mais sobre isso, de trazer mais informações sobre esse ponto de vista. Quem me acompanha há algum tempo sabe que a minha especialidade, meu desejo primário é trabalhar com Plutão e Casa 8, que são minhas especialidades. Eu trabalho com isso há muitos anos, uso isso essencialmente no meu trabalho terapêutico toda semana, todo dia, todo período. Estou falando sobre isso e ajudando os meus clientes a lidar melhor com essas questões. Inclusive, se você quiser fazer uma sessão de terapia astrológica, é só mandar uma mensagem aqui embaixo, tem um link para você me chamar diretamente no WhatsApp, tá? Mas recentemente tem surgido essa vontade nova, né? Quem não me conhece ainda, ou quem já conhece, minha esposa e eu, Carol, estamos esperando o nosso primeiro filho. E isso tem crescido muito potentemente dentro de nós, especialmente dentro de mim. Está mudando muitas coisas na minha vida, não só pela paternidade, por mais uma paternidade, eu já tenho uma filha, mas é pelo meu momento astrológico, né? Eu tenho muitas coisas acontecendo no meu mapa que estão causando transformações muito profundas, mudando a minha perspectiva de vida, os meus sonhos, meus planos, e a chegada do nosso filho amplificou isso de uma forma muito intensa. Então eu resolvi que eu quero fazer uma série sobre filhos, sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre educar os filhos do ponto de vista astrológico, de um ponto de vista filosófico também, não só com minhas experiências, mas coisas que eu aprendi com outras pessoas, com profissionais da área já nos últimos anos, e fazendo sempre um paralelo com a astrologia e como que a gente identifica isso no nosso mapa. Quais são as facilidades de ter filho, quais são as dificuldades de ter filho no sentido de engravidar. Quais são as dificuldades de engravidar, se existem uma propensão maior a não ter filhos do que ter filhos. Como que a gente encara essa área da vida, se é um problema, se é uma obrigação, se é um grande valor, se é muito emocional, se é uma ameaça, se é um lance de missão de vida. Tem tudo isso dentro do nosso mapa. A forma como a gente lida com a nossa criança, a forma como a gente vivenciou isso na nossa infância, como que a gente vai querer passar isso para a próxima geração, se é que a gente quer fazer isso, se é que a gente quer ter filhos, né? Então tudo isso a gente encontra dentro da astrologia, e eu quero passar esse tempo conversando com vocês e dividir o meu conhecimento para você poder juntar essas informações e, de repente, alguma coisa aí pode ajudar você a criar o seu filho de uma forma melhor, de você conseguir compreender ele, de conseguir compreender os seus pais, sua mãe e seu pai, porque nós vamos falar muito sobre isso, principalmente para a gente criar a percepção de que se você está arrastando valores negativos ou positivos da sua família de origem para esse momento que você está querendo construir agora, ou tentar descobrir por que você não quer. Que é assim, eu vou falar para vocês, muitas pessoas que eu já fiz mapa nos últimos 15 anos falaram que não queriam ter filhos e não queriam construir família porque tiveram uma família terrível. Um pai ausente, uma mãe agressiva, uma mãe manipuladora, controladora, ciumenta, possessiva, excessivamente protetora, um pai que podia ter sido violento, tirânico, agressivo, meio bunda mole, pode ser também. E isso gera dificuldades, traumas e medos internos que geram na pessoa uma aversão a isso. E à medida que a gente vai percebendo quais são essas motivações, a gente percebe se a gente realmente não quer alguma coisa ou se nós estamos entalados e ancorados por nossos traumas que trazem razões que não são, que aparentemente são bem lógicas, mas na verdade são estímulos emocionais. E quando a gente descobre isso, a gente pode mudar de opinião, ou a gente pode aprender a tomar a decisão correta em fatos mais coerentes internamente.
Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre qual que é o setor de um mapa astral que a gente vai olhar para filhos. Esse setor é a casa 5, é a casa da criança, a casa da diversão, da brincadeira, é a casa dos filhos. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre como nós vamos entender essa casa e o que representa cada signo dentro dessa casa. Então a gente vai falar sobre Áries de casa 5, Saturno, Áries de casa 5, Touro de casa 5, Gêmeos de casa 5, Câncer de casa 5 e por aí vai. Vou interpretar o que é cada um desses e como que aquele estímulo do signo se apresenta na personalidade de cada pessoa. Beleza? Então, bora lá, vou colocar aqui na tela para vocês um mapa aleatório que eu criei agora para mostrar para vocês o que é essa casa 5 e quais são os conceitos que existem dentro dela. Muito bem, pessoas, então o que nós temos aqui? Eu tenho um mapa agora, eu abri o meu programa, fiz um mapa agora, o dia 24 de setembro, que é quarta-feira de noite, tá um baita de um frio daqui em Atibaia. Tá um baita de um vento, mas um vendaval, assim, tá o dia inteiro ventando muito forte, mudança de estação, né? Sempre tem uma instabilidade no clima muito forte e aqui tá, assim, tá osso o negócio, tá? E olha que coisa, não foi de propósito, tá? Eu não planejei isso, inclusive eu tô para fazer esse vídeo ao longo do dia inteiro que vem surgindo coisas no meio do caminho e surgiu e comecei a fazer o mapa exatamente nessa hora. E olha só, que como eu digo que não existem coincidências, o Sol está na casa 5, que é a casa dos filhos. Nesse horário aqui, ó, dia 24 de setembro, às 20 horas e 49 minutos, que já faz um tempinho que eu comecei a fazer o vídeo, o Sol está na casa 5 desse mapa. Olha que coisa interessante. E o regente dessa casa 5 é Mercúrio, que está bem pertinho do Sol aqui. Então a gente tem um monte de fatores já favorecendo uma fluidez bacana para esse vídeo. Olha só que interessante, né? Que coisa legal. Então o que acontece aqui? Quando você vai olhar para o mapa e você vai pegar o seu mapa agora, você que entende alguma coisa de astrologia, ou mesmo que você não entende nada de astrologia, você vai nos sites que você gosta aí, no Personare, no Astro.com, no Astrolink, no eMystic, nos sites de astrólogos e onde você quiser. Vai lá procurar essas informações. Então o que a gente vai identificar? Cada casa do mapa, cada linha branca dessas que vocês estão vendo aqui na tela, ó, marca o início de uma casa, tá? Então esse aqui, por exemplo, ó, esse espaço que eu tenho aqui, esse espaço aqui, ó, é a casa 2. Casa 2. A casa 2 é a casa de dinheiro, de posses, tá? De posses materiais, de finanças, beleza? Cada casa é um setor, cada casa se referencia a um lugar, a um setor da nossa vida. E quando a gente fala de crianças e filhos, a casa que manda na história toda é a casa 5, tá? Então, na casa 5, a gente vai entender, ou a gente vai começar a compreender qual que é a visão que aquela pessoa tem sobre a infância. Como foi ela como criança? Como que ela brincava, como que ela se divertia, como que ela se sentia à vontade nessa vida de criança, como que ela praticava o lazer, onde que ela buscava o lazer e qual é a forma com que ela se expressava dentro disso. Cada signo diferente ali vai trazer uma forma de enxergar isso de maneiras diferentes, tá? Então a gente vai ter crianças que são mais sérias, crianças que são mais artísticas, crianças que são mais distraídas, crianças que são mais intelectuais, né, mais brincalhonas, mais irresponsáveis, mais esportivas, mais sedentárias, mais intelectuais, mais leitoras ou mais físicas, né? Então cada signo ali dentro vai trazer uma série de informações sobre como aquela pessoa viveu a sua infância. E aquilo também representa uma forma como ela vai olhar para o filho, ou vai olhar para a filha, e vai se relacionar com essa criança que está vindo, como que é esse filho, como que isso se interage com a pessoa ali dentro. Obviamente, quanto mais planetas tiverem dentro da casa 5, mais intenso é aquela situação. Tem gente que não tem nada dentro da casa 5, tem 0 planetas, que nem eu, por exemplo. Eu vou pôr meu mapa aqui para vocês verem, eu tenho 0 planetas, não tem nada ali dentro. Não quer dizer que aquilo não seja intenso, não quer dizer que aquilo não seja forte, quer dizer que ela tem uma energia concentrada em outro ponto do mapa. Isso é uma coisa mais complicada que eu vou ensinar para vocês ao longo do vídeo, ou pode ser também de outros vídeos, tá?
Então, quando a gente vai examinar essa coisa aqui, eu vou ver, olha, aquela pessoa teve a infância, aquela pessoa como criança viveu a vida ou enxergava ou se divertia naquele momento desta forma, que é uma forma que é um signo que muito provavelmente é o signo diferente do signo solar que ela tinha. Vou trazer um outro mapa aqui para a tela só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, vamos usar esse aqui que está na tela. Ó. Se esse mapa fosse de uma pessoa, ela tem a casa 5 sendo comandada pelo signo de Virgem, que já não é o signo mais divertido desse planeta, e ela tem o Sol em Libra. Então você tem dois símbolos diferentes acontecendo dentro do mesmo lugar. Então, inicialmente você tem uma visão virginiana das coisas, e mais depois, mais para frente, em outro momento, né, quando ela está se sentindo mais confortável, ela pode começar a usar o Sol em Libra dela. Então ela tem duas expressões ali dentro. Bacana? Nesse mapa aqui, por exemplo, que eu vou trazer para vocês, que é o meu mapa aqui. Vamos colocar aqui o mapa do Titio. Olha só. Neste mapa aqui do Titio, o que a gente tem? Eu tenho uma casa 5 com o signo de Capricórnio na cúspide, tá? E não tem nenhum planeta, tá vendo? Tem 0 planetas aqui dentro. Quer dizer, o Titio aqui, quando criança, ele tinha um comportamento além do Sol em Touro, o ascendente em Virgem, Lua em Escorpião. Naquele ambiente de criança, eu vou colocar também, vou inserir informações de Capricórnio dentro dessa história, tá? Então, eu era uma criança tímida, com dificuldade de socialização, uma criança que vivia dessa forma, né, com a cara mais fechada, mais atenta, assim, mais desconfiada, e eu levava tudo muito a sério, né? As coisas tinham que ser muito sérias, muito arrumadas, né? Me cobrava muito por não ser muito espalhafatoso, por não ser muito fazer muita estardalhaço, especialmente quando eu estava dentro de um ambiente novo. Então eu tinha essa timidez, eu tinha essa dificuldade. Depois que eu estava em um ambiente conhecido, aí o negócio virava festa, né? Aí virava uma bagunça. Porque eu gostava de brincar, eu tinha muita imaginação. Eu era daquelas crianças que brincava de Rambo, comandos em ação, gostava de brincar de guerrinha e depois de um certo tempo me tornei uma criança muito praticante de esportes. Mas eu sempre fui, desde pequeno. Mas eu tinha muita dificuldade com situações novas, tá? Então a gente tem dois exemplos bastante significativos aqui, ó. Tem uma casa que está vazia e uma casa que está cheia de coisas. Eu vou fazer vídeos interpretando cada um dos planetas dentro dessas casas e nesse vídeo a gente vai falar sobre cada signo dentro dessas casas. Vou fazer um vídeo falando sobre como é a relação com a mãe, como é a relação com o pai, como que é a relação familiar e como que a gente transporta isso para o nosso dia a dia, beleza? Então, a casa 5 é isso, ela representa como que nós enxergamos a criança de uma outra pessoa, sendo ela como uma criança ou tentando entender como que ela como pessoa enxerga uma criança que consequentemente é o potencial filho ou filha que ela vai ter, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, esse mapa que tem Virgem no ascendente, não, na casa 5. Se eu pego aqui, ó, esse mapa que tem Virgem aqui na casa 5, eu vou entender que aquela pessoa potencialmente era uma criança que tinha uma certa limitação na socialização, ela tinha uma certa timidez, tinha uma dificuldade de se conectar com pessoas novas, era uma pessoa que tinha uma tendência maior a brincar sozinha, a lidar com coisas de uma forma mais mecânica, mais física. A brincadeira dela era alguma coisa mais objetiva, mais física, não era muito fantasiosa e amigos imaginários como um Peixes na casa 5, por exemplo. Não era uma criança que estava muito ligada com dons artísticos, por exemplo, porque o Virgem, como é muito matemático, ele pode simbolizar na vida dessa pessoa uma predileção por leituras que levem a conhecimentos, né? Você, não necessariamente uma criança não vai ler coisas sobre
matemática com grande prazer, mas ela vai preferir ler do que atuar. Entende? O signo de Virgem, ele é mais fechado, ele é mais para dentro. Se você tivesse um signo de Leão ali dentro, por exemplo, é uma criança que preferia estar no teatro, com muitas pessoas, né, expondo seus dons artísticos através de desenhos espalhafatosos e com grandes crises de comportamentos, escândalos, aquela coisa toda. Virgem é mais quietinho, ele é mais tímido, né, ele é mais organizadinho, né, ele é mais low profile, né, ele não é muito espalhafatoso, tá? Então, isso representa essa forma que essa pessoa potencialmente poderia agir como criança. Eu sempre fico falando potencialmente porque a gente só vai ter certeza de como aquilo atua na vida de uma pessoa quando olha um contexto inteiro, especialmente relação familiar, relação com o pai, relação com a mãe. Tá? Isso tem que estar dentro do contexto. Olhar só para um ponto não vai ajudar a gente nas nossas conclusões, beleza? Então, se uma pessoa cresceu com a casa 5 sendo virginiano, que é essa retração, a observação, a análise do contexto, né, social imediato ali, e tentando se organizar, arrumar seu quarto, ser o mais asseado possível, ela tem uma certa tendência a fazer com que, na hora que ela for pensar em ter filhos, a maneira como ela vai cuidar dos filhos é de uma forma virginiana, que é uma forma de cuidados com com bastante zelo, com muita higiene, com proteção. O signo de Virgem, por exemplo, é um signo que fala sobre o asseio e a higiene. De um lado excessivo, é provavelmente aquele tipo de pai e mãe que anda com um lenço de álcool e fica chuchando a criança no álcool o tempo todo, que não deixa cair no chão, que não deixa se esfregar na grama, ficar coberto de lama, né? Tem aquelas brincadeiras saudáveis de criança que acha que vai ficar doente, né? Então acaba sendo hiperhigienizador. Obviamente eu estou exagerando para o lado negativo, tá? Não é sempre desse jeito. Então você tem um comportamento virginiano. E aquela criança, aquele filho, pode se expressar dessa maneira, porque os filhos eles acabam imitando, né? Eles acabam reproduzindo o comportamento de pai e mãe. Então se a gente está falando assim, menino, não fica nesse chão porque ele está sujo. Depois de um tempo essa informação entra na cabeça da criança e ela não vai ficar no chão. E ela vai falar para o mundo que ela não pode ficar no chão porque o chão é sujo. Porque os deuses, pai e mãe, afirmaram isso para ela. Tá? É obviamente que a criança vai ter que assimilar informações diferentes com isso, e também vai depender de qual é a composição do mapa dessa criança. Mas a forma como o pai e a mãe que tem Virgem de casa 5 vão lidar com o filho é de uma forma virginiana, tentando passar as melhores informações possíveis. Pelo menos eu acredito que é assim, a não ser que pessoas que realmente não liguem para filhos e deixa aí do jeito que for, né? Então, na hora que a gente olha para essas situações, a gente vai entender qual que é a energia comportamental daquela pessoa, qual que é a visão que aquela pessoa tem dessa casa, dependendo do signo. Bacana? Se eu tiver vários planetas, aí eu vou ter várias personalidades atuando ali dentro. Você pode ser da geração de 88, 89, 90, que, por exemplo, tem muita gente em Capricórnio, tem muitos planetas em Capricórnio, e se você tem esses planetas na casa 5, você tem uma visão de criança Capricórnio com Marte, com Urano, com Netuno e com Júpiter, ou Saturno, ou Vênus, ou Sol e a Lua, de repente está todo mundo junto ali. Então é uma informação super complexa, com várias expressões diferentes ali dentro, que podem gerar muita confusão, especialmente no sentido de será que eu quero, será que eu não quero? Então, isso é um resumo de como a gente vai entender isso. A casa 5 vai mostrar como que a criança brinca, como que ela se diverte e, consequentemente, como que eu vou entender o meu desejo de ter filhos ou não. Então, mais uma vez aqui, usando esse mapa, uma criança com Virgem de casa 5 é uma criança mais resguardada, mais fechada, mais analítica, mais tímida. E quando eu estiver pensando em ter filhos, a minha visão disso vai ser uma visão virginiana, no sentido, será que eu vou conseguir? Se um dia eu quiser ter filho, eu tenho que estar com tudo muito bem organizado dentro da minha casa,
a questão financeira, de organização, o esquema, que hora que vai acordar, que hora que vai dormir, onde vai estar a fralda que vai ser. Então tudo muito obsessivamente controlado e organizado para funcionar. Se for de outro jeito, pode ser desesperador, pode gerar muita ansiedade, certo? Então esse já foi o signo de Virgem na casa 5. Mais uma vez, eu gosto de frisar isso. Essa é uma análise conceitual que sozinha ela não vai decodificar toda a experiência de maternidade e paternidade. Tá? Ela não vai trazer isso. Ela vai ajudar, ela é um componente dessa informação. Para a gente entender de novo como a gente vai lidar com isso, eu tenho que saber como que é a casa 4 dessa pessoa, como que é a casa 5 dessa pessoa, quais os planetas que estão ali dentro, como que foi a relação com pai e mãe, que é Sol e Lua, como que isso impacta na pessoa, como ela vivenciou pai e mãe, como que ela absorveu essas informações e como ela projeta isso dentro da casa 5. Tá? Para aí a gente vai ver se a pessoa quer ter filhos ou não e que tipo de informações ela quer levar para aquela situação. Também dentro da casa 5, antes que eu me esqueça, a gente também vai ver, junto com outros pontos do mapa, especialmente Lua, se aquela pessoa vai ter mais facilidades ou dificuldades de engravidar. Sendo homem ou mulher, tá? Eu não estou falando que o homem vai engravidar, eu estou falando que se você é um homem que está num relacionamento que está tentando engravidar e não consegue, pode ser que aquele homem tenha alguns empecilhos dentro da casa 5. Algumas dificuldades, um Saturno, né? um Mercúrio retrógrado, um Marte retrógrado, por exemplo, né? Um Vênus mal aspectado. E aí a gente consegue encontrar vários significados ali dentro, beleza? Então tá, vamos fazer uma análise de signo por signo na casa 5, para vocês tentarem identificar no mapa de vocês qual que é o tipo de energia infantil vocês têm e se isso ajuda vocês a ter filho ou não. Muito bem, então vamos lá. Se você tem Áries de casa 5, quer dizer que a sua infância potencialmente foi uma infância super agitada, muito movimentada, muito física, de muita atitude, de muita inquietação, muita ação. A Áries de casa 5 pode representar uma criança hiperativa, com muita agitação física, que acorda cedo, vai dormir tarde, tem pequenos cochilos durante o dia e gosta de brincar, gosta de fazer de conta, gosta de brincar de herói, né? Gosta de ter esse movimento, gosta de se conectar com pessoas e conhecer o mundo, desbravar o mundo. Pode ser uma pessoa que quer uma agitação, que tenha pode ter tido uma certa facilidade de ter se integrado na escola com outras crianças e gosta de ser o líder das coisas. Ele gosta de aparecer, ele gosta não aparecer no sentido leonino das coisas, mas de fazer as coisas acontecerem. Então, vamos brincar de pega-pega, vamos, aí começa a correr, a criança está toda suada, esbaforida, 5 minutos depois, vamos brincar de ciranda-cirandinha. Espero que as crianças ainda saibam o que é isso, né? E aí junta todo mundo ali e começa, e se as pessoas não vão muito na onda de Áreas de casa 5, ele vai sozinho. Só que aí é que entra o lance da liderança ariana. O Áries, ele vai e faz. E as pessoas que são um pouquinho mais reticentes, elas têm um pouquinho mais de dificuldade, quando elas olham aqui, elas falam, bom, ele foi, né? Então eu vou, vamos também, vamos lá, né? Então o Áries é um negócio assim, eu vou. Se vocês quiserem vir, vocês vêm. Se vocês não virem, o problema é de vocês, porque eu já tô indo, já fui. Então tem essa coisa super agitada, né? Ao mesmo tempo, quando você pensa em Áries de casa 5, ele também pode representar uma criança tão agitada e com tanto movimento que vive se esborrachando, vive se cortando, vive roxa, vive se batendo, toda esbaforida, toda aquela criança vermelha. Manja aquela criança vermelha de tanto correr, de tanto falar, de tanto se movimentar aí, a energia muito louca, sabe? Um negócio que Áries é muito movimento, né? Para criança ainda que tem... A criança ela é pura reação instintiva e emocional. Então, não tem controle racional, ela simplesmente age, então ela fica muito louca o tempo todo, ela fica doidona, né? Então ela quer fazer coisas, ela quer reagir, ela quer se divertir o tempo todo, fica lá, doidona. E aí traz essa coisa, né, de sai correndo, mas não olha que a porta está fechada, por exemplo. Aí se estatela toda na porta, cai sentada.
aí chora e dá risada. É uma criança doidona. Pode ter uma experiência muito louca ali na infância, né? De tipo, nossa, cara, eu brinquei muito de super-herói na minha infância. Minha infância foi muito legal, foi muito ativa. Tá? Então, Ares de casa 5 pode trazer essa experiência. Ao mesmo tempo, se você tem Ares de casa 5, a experiência de ter filhos pode acontecer muito cedo, que Ares tem pressa, né? E não é que necessariamente o Ares vai fazer com que a pessoa se sinta apressada a ter aquilo lá. Mas como aquela energia é uma energia imediata, precoce, de alta velocidade, aquela pessoa pode ter filhos muito cedo, sem ter o desejo de ter filhos. Sabe aquele negócio de, engravidou, só tem 15 anos, ou 17, sei lá, alguma coisa nesse sentido, engravida muito cedo. Tá? Então o Ares pode fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo, como o Ares também é uma energia de muito individualismo, quem tem Ares de casa 5 pode ter uma certa aversão a ter filhos, porque filosoficamente pode imaginar que aquilo atrapalha a própria diversão. Pode parecer absurdamente egoísta, tá? Mas para algumas pessoas isso é muito importante. E eu vou fazer a análise de um mapa para vocês depois, se é que eu vou lembrar, né? De pessoas gêmeas, irmãs gêmeas, em que tinham uma alta tinha muitas coisas de casa 5, eu não lembro se era Sol, se era Mercúrio, eu vou achar o mapa e vou trazer para vocês depois. Mas uma queria muito ter filho e a outra não queria ter filho por nada. A menina que não queria ter filho engravidou primeiro, e a outra que queria ter filho levou muitos anos e teve muitas dificuldades para ter filho. Então, nesse ponto de vista, o que eu quero dizer para vocês é que a casa 5, ela não determina a quantidade de coisas e o valor que tem ali dentro, não determina se você vai ou não ter filhos. Aquilo lá significa qual é a relevância que o assunto filhos tem na vida de uma pessoa, como tinha na vida dessas duas minhas clientes. Tá? Então, quem tem Áries de casa 5 pode ter filhos muito cedo, pode se divertir muito com os filhos, mas ao mesmo tempo, a demanda que filhos traz dele pode gerar um certo rancor, uma raiva, uma agressividade por ter que abrir mão dos seus desejos, das suas vontades. Mais uma vez, isso não é tão terrível assim, tá? Porque depende do mapa inteiro. Eu vou falar isso constantemente para vocês, tá? Isso é uma coisa que é bastante importante ter em mente. Então, se você tem Áries de casa 5 e tá aí falando, ai Nando, mas eu não sou assim, e já pôs um comentário, eu tenho Áries de casa 5, mas eu não sou assim. Tem que olhar para o mapa inteiro, porque você pode ter Áries de casa 5, mas você vai ter uma Lua em Touro, você tem Vênus em Touro, você tem Câncer de casa você pode ter, antes de eu falar bobagem, você pode ter Peixes de casa 4, né? Você pode ter um Sol em conjunção harmônico com Netuno. Então você tem várias coisas que podem acontecer que são boas, que vão atrair o Áries para o lado positivo. Bom, e se você tem Touro de casa 2, não, de casa 5. Se você tem Touro de casa 5, você foi uma criança bonachona. Bonachona. O Touro é um signo, vocês sabem, é mais devagar, ele gosta mais de vivenciar o momento, de ter prazeres físicos, de comer, de ficar no sofá, de curtir a natureza, de ter essa dinâmica do tato, né, e do prazer físico muito intenso. Então pode ter sido uma infância cercado de comida, cercado de conforto, cercado de prazer, com bonança financeira, né? Pode ter muita família, ela pode ter vivido momentos muito prazerosos que foram proporcionados pelo dinheiro. Tá? E aí ela gera grande valor dentro daquilo. Aquele ambiente familiar aquele ambiente infantil é um ambiente mais gostoso, mais prazeroso, mais lento, mais degustador das coisas, né? E ela gosta de viver aquilo, gosta de se conectar com aquilo, gosta de experimentar essas sensações e viver muito bem. Então, muito diferente de um Áries de casa 5, um Touro de casa 5 se preocupa muito mais com o prazer que se tem em vivenciar aquilo, né, em curtir aquilo. É uma criança que fica lá sentindo a areia, né? Então, por exemplo, você que estuda astrologia, no livro, que é um livro muito bom, que você está começando a estudar, você pode comprar para ler, que chama As 12 Casas,
E também em outros livros, o autor que chama Howard Sass-Portas, ele compara muito a casa 5 como um tanque de areia. Tanque de areia que tem nos playgrounds, né? E ele vai exemplificar como que uma criança com touro de casa 5 vai brincar no tanque de areia, ou o leão de casa 5, ou o aquário de casa 5, como que ele vai se conectar com aquilo. Então, do ponto de vista externo, né, como que você enxerga a criança se divertindo? Então, imagina que uma criança ali de touro no tanque de areia, ela tá pegando a areia e ela tá fazendo assim, ó. Ela tá mexendo, ela tá sentindo, ela passa a mão assim. Meio que parece que ela tá viajando, né? Mas ela tá sentindo a textura, ela tá aprendendo com aquela textura. Óbvio, né? A criança vai meter areia na boca, vai fazer uma sujeira, mas ela tá ali tentando entender o que fisicamente aquilo simboliza. E ela tá tendo aquele prazer, né? Então é uma criança que curte o momento, que vive aquele momento. E que ao mesmo tempo também pode ser uma criança preguiçosa até dizer chega. Né? Aquela criança que fica lá sentada no sofá, assistindo TV o dia inteiro. Porque tá gostoso. Aí vai lá e come um pedaço de bolo. Aí vem a avó e taca o bolo goela abaixo da criança. A criança estava assistindo TV, mastigando assim, a avó mandando ver o bolo. Aí a criança vai inchando, que nem um balão, né? Vai ficar gorducha. Então, o touro, apesar de ser um signo bastante físico, ele pode gerar crianças que são sedentárias. Tá? Na visão de ter filhos, quem tem touro de casa 5 vai olhar para os filhos como tendo algo de muito valor, como sendo algo de muito valor. O touro, ele preza muito pelas questões, pelos objetos que ele tem. Quem tem touro de casa 5 vai olhar para os filhos e falar, esses são meus, eles têm muito valor dentro disso, né? Eu prezo por isso, eu vou cuidar disso, eu vou nutrir isso. Sob certo ponto de vista, até parece um pouco com câncer. É que câncer é um nível um pouquinho mais emocional e mais profundo. Mas o touro vê muita praticidade nisso, no sentido de pegar, de abraçar, de valorizar, de dar, de perceber que aquilo lá é uma coisa que é minha e que eu construí com grande valor, com grande prazer. Tá? Então é uma casa, é um signo que interage muito bem com a energia da criança. Aquela brincadeira de estar junto, pode gostar de estar ali fazendo refeições juntos e fazendo brincadeiras juntos e abraçando e beijando e cuidando daquela criança ou daquelas crianças com bastante prazer, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Muito possessivo e ciumento, né? Obviamente, né? Vocês sabem como é que é o touro, né? A pessoa você pode ter lua em gêmeos, você pode ter sol em aquário, ascendente em virgem, tem sol de casa, tem o touro de casa 5, existe uma tendência a uma pessoa que é super avessa a ciúmes ser mega possessiva e ciumenta com as crianças. Pode ser que seja desse jeito, tá? Obviamente, tem que ver o mapa inteiro. E se você tem gêmeos de casa 5, grandão. Se você tem gêmeos de casa 5, a forma como você viveu a infância foi uma forma super social, intelectualizada, de muita curiosidade, de muita curiosidade com as pessoas, né? Com os outros bebês e as outras crianças. Uma pessoa que pode ter sido bastante popular, de conhecer crianças, de se divertir com outras crianças e viver a vida de uma forma divertida, de brincar bastante, de usar muita imaginação, de ler muitas coisas, assistir muitas coisas, muitas brincadeiras diferentes, uma vida bastante dinâmica nesse sentido. Potencialmente pode ser uma criança que não para quieta também, porque Gêmeos tem uma certa similaridade com o Áries, no sentido de ser muito agitada internamente, mas o Áries ele é muito agitado internamente no estímulo emocional das coisas, de buscar excitação no dia a dia. Os Gêmeos é a mente que é muito louca. E como a mente é muito louca, ela gera muita energia, a pessoa não consegue ficar quieta. Porque ela está sempre... Se ela está lendo alguma revistinha, as perninhas estão mexendo. Ou está lendo andando por aí, né? Ou está assistindo TV ao mesmo tempo que está tocando música e ao mesmo tempo que está falando e tudo muita coisa ao mesmo tempo. E eu já estou cansado já. Gente, eu sou de touro.
tipo, lidar com muito geminiano, muito energia, muito de gêmeos, muito falador, muito blá blá blá, já me cansa. Eu me canso. Ó, minha casa 10 é gêmeos. Então é por isso que eu falo pra caramba nos vídeos, porque a minha personalidade profissional é geminiana. Eu me canso de ouvir falando o negócio. Falo, nossa, 40 minutos de vídeo você não acabou ainda, né? Muda de assunto. Então, a criança de gêmeos a casa 5 em gêmeos representa uma criança que foi super agitada, com muita curiosidade, com muita inquietação. E o adulto que tem os gêmeos de casa 5 vai olhar para a criança com a mesma curiosidade, com a vontade de conversar, com a vontade de se conectar, de ficar ali conversando com a criança e super curioso, vendo todas as fases de desenvolvimento, participando, querendo saber como é que foi na escola, como é que foi com o amiguinho, o primeiro namorado, né? Vai tentar lidar com isso de uma forma mais jovial, mais comunicativa possível. O que faz com que não seja o símbolo mais acolhedor que é possível. Então, existe uma facilidade de mostrar carinho e amor através dessa curiosidade, o desejo de conhecer. Mas fisicamente não é o mais habilidoso, né? O que contrasta com o touro, que gosta de ficar ali deitado, dar mamar, e ficar quentinho, né? Abraçadinho ali naquela coisa, e fica olhando, né? Faz carinho, aquela coisa toda. Os gêmeos vai pôr o bebê no carrinho, no cadeirão ali, ó, e vai ficar falando pra caramba enquanto ele tá fazendo o almoço e cozinhando e ao mesmo tempo borracha, tá vendo? Você fala, filho, olha só, você viu o presidente, o OVNI, o 3 Atlas, meu. 3 Atlas é um negócio muito louco, você vai ver, a hora que você crescer, você vai super entender. Inclusive, eu acho que você deve ter vindo do 3 Atlas, porque você é uma maravilha, né? Você imagina como é que é uma pessoa com gêmeos de casa 5 lidando com o bebê que tem o bebê taurino, fica ela não aguenta a mãe, o pai falando pelos cotovelos. Jesus amado. À medida que vai passando o tempo, esse gêmeos de casa 5 vai conseguindo se ajustar ali, né? E vai se expressando de maneiras mais positivas. E quem está recebendo essa informação vai se adequar a isso das maneiras mais diferentes possíveis, né? Uma pessoa que tem essa energia de touro, por exemplo, vai falar, nossa, eu vou na casa da minha mãe, mas puta, mano, minha mãe não para de falar, cara. Eu tenho limite para ficar com a minha mãe. Tenho limite, porque ela não para. Ela me deixa louco. Tá? Então aquela pessoa enxerga os filhos com essa energia de gêmeos e ela vai fazer com que isso seja o melhor possível. Câncer de casa 5 representa um amor incondicional profundamente protetor e nutridor dos filhos. Quem teve a infância de quem teve a casa 5 em câncer é uma infância que pode ter sido vivida com uma presença maternal, especialmente, muito forte, muito presente. Aquela mãe que sempre está junto, que está sempre acolhendo, que está sempre protegendo e inclusivamente eu até nem sei, como é que é? Me fugiu, põe aqui no comentário que palavra que eu queria usar, que eu esqueci. Inclusivamente, gente, que diabo era isso? Era uma mãe que inclusive poderia ser esse. Foi isso, eu juntei o inclusive com excessivamente, eu juntei os dois. Uma mãe que inclusive pode ter sido excessivamente protetora a ponto da criança ter dificuldade de conseguir se conectar com o mundo, porque toda vez que acontecia alguma coisa, estava a mãe lá cuidando. Toda vez que acontecia alguma coisa, a mãe estava cuidando. E era muito emocional, né? Tinha essa dinâmica de aquela chantagem emocional bem ruim que existe entre mãe, filho e filha, que tem aquela simbiose muito louca que ninguém pode chegar perto, ninguém é bom o suficiente para o meu filho. E você ouve isso, né? Você vivencia isso, aquela presença maternal, aquela presença familiar tão intensa que você fica bloqueado nas coisas, né? Você tem dificuldade de se livrar, de viver coisas mais saudáveis. E foi uma infância onde as emoções eram muito presentes, né? Você tinha tudo muito à flor da pele. Inclusive pode ser porque a pessoa pode ter ter uma expressão emocional tão intensa que a mãe ou a família estavam sempre lá protegendo. Porque qualquer coisa a criança chora.
qualquer coisa a criança briga, qualquer coisa a criança faz birra, né? Então, pode ter sido uma personalidade hiperemotiva que gera essas dificuldades, tá? Ao mesmo tempo, as brincadeiras podem ter sido vividas sempre com essas pessoas muito próximas. Então, há sim uma ligação emocional muito forte, muito poderosa, muito potencialmente prazerosa, mas que se a gente não tomar cuidado, isso passa para um lado de hiperproteção, o que dificulta muito o desenvolvimento do indivíduo maduro, né? Você pode retardar muito a maturidade daquela pessoa, inclusive se essa pessoa consegue chegar nesse ponto. Hoje a gente tem uma epidemia aí de adultos não desenvolvidos na sua plenitude por questões familiares aí, tanto com pai, com mãe, com herança familiar, assim, criando pessoas que tiveram essa dificuldade de se desenvolver como adultos individuais, né, autônomos, tá? Se você tem o câncer de casa 5, filhos é uma coisa absurdamente profunda, absurdamente visceral, que dá sentido para a vida e que quando você se conecta com aquela energia, você se envolve, você se transforma, você acha sentido nas coisas. Então, quem tem câncer de casa 5, ter filhos não é uma brincadeira, é um negócio que é muito, muito sério, é muito visceral, é muito emocional e é muito profundo, né? Então, pode existir o desejo muito forte de viver isso, né? De querer ter isso, e quando isso acontece, aí é que entra o ponto da reprodução de comportamento. Pode ser tão profundo e tão intenso isso que a pessoa vai passar para frente e agir com os filhos como mamãe e o papai agiram comigo. Obviamente, se a experiência foi ruim na infância, aquela pessoa que deseja ter filhos, ela vai colocar toda a energia dela para ser diferente do que papai e mamãe fizeram comigo. Tá? Isso depende muito da composição de mapa. Quando a gente falar de relação maternal e paternal, eu vou explicar direitinho isso para vocês, tá? Então é uma energia muito emocional. Dependendo dos planetas que tem ali dentro, não só para esse signo, mas para todos os outros, existe uma facilidade ou dificuldade de engravidar, de ter filhos. Normalmente o câncer ali pode gerar uma facilidade maior de gestação e de conseguir ter filhos ou alguns filhos, dependendo da composição de casa, tá? Se você tem muitos planetas dentro da casa 5, pode ser que você tenha mais de 1, 2, 3 filhos, né? Isso não é uma regra, tá? Isso acontece em alguns casos. Bom, se você tem leão de casa 5, se você tem leão de casa 5, você vai olhar para os filhos, né? Você vai vivenciar a situação de filhos como sendo o grande legado que você vai deixar para a humanidade. Olha que coisa maravilhosa que eu estou deixando para vocês. Um pedaço de mim. Olha só. Né? Estou deixando 2, 3 pedaços de mim como legado para a humanidade. Cara, eu não poderia ter feito coisas melhores. Olha que maravilhosos que eles são. Olha, são lindos, veio de mim. Eles são muito de mim. Então, o leão na casa 5 tem muito orgulho, não só de si, mas também das gerações que ele consegue produzir ou reproduzir, né? Então ele tem muito prazer nisso, potencialmente, tá? Potencialmente, porque tem algumas coisas diferentes que a gente vai lidar nos outros vídeos. Mas existe a potencialidade disso acontecer para o lado positivo de gerar filhos e de ter muitos filhos, né? De colocar mais de mim no mundo, é uma coisa que é bastante comum em quem tem leão de casa 5. Se tiver lua e sol de casa 5, então em leão, minha filha, pode ter certeza que vai ter de monte. Muito prazer, muito orgulho, né? Nossa, olha só que coisa maravilhosa, é um pedaço meu. Olha que coisa linda. Mas é muito exclusivo, é muito maravilhoso. E aí cai o risco de falar, filho ou filha, não deixa ninguém te afetar não, tá? Porque você realmente é uma pessoa super diferenciada, você é inteligente, é bonito, vem uma família boa, então esse povo aí você nem liga. E aí você acaba criando uma ancoragem para a arrogância. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque o leão, ele tem potencial de ser uma das melhores energias do zodíaco, mas ele pode ser péssimo também, dependendo de que tipo de informação a gente está passando para essa criança. Quem tem leão de casa 5 na infância foi uma criança líder,
Uma criança que se destacou, ou pelo menos tentava se destacar, né? Ela queria alcançar esse destaque. Pensa naquela criança lá no tanque de areia, um leonino ali no tanque de areia fala: vamos brincar de castelo, eu sou o rei, o castelo é meu, vocês são os súditos, vamos lá, me agradem, façam o que eu quero. E as pessoas, sabe-se lá Deus por quê, elas vão lá e fazem. E a criança senta lá no trono e fica lá comandando: suba esse muro, mate aquela pessoa, corra atrás daquele dragão e traga a cabeça daquele dragão para mim. Então tem essa postura, né, real, assim, né, do domínio sobre as pessoas. Mas como o signo de Leão é um signo que tem essa energia de artística, de liderança, né, de almejar, a pessoa quando olha para uma energia de Leão sempre olha e fala: nossa, é admirável. Mesmo que a pessoa de Leão não queira, o negócio simplesmente acontece desse jeito. Então as pessoas vão admirar aquilo pela própria energia que a pessoa emana. E aí você tem uma criança que pode ocupar um lugar de liderança nessa infância muito cedo. Tá? Uma criança que tem esse domínio sobre a galera, né? E a turma é minha. Aí quando a pessoa vai contar, né? Fala ali, né? Cara, você não sabe, a minha turma na escola era a melhor, era mais divertida, porque os meus amigos eram um negócio assim. E eu sei que a gente fala isso de uma forma natural, mas quando você tem uma energia de leão, esse minha turma, meus amigos, minhas amigas, tem um tomzinho diferente ali que se você tiver com o ouvido treinado, você vai saber reconhecer. Bom, e o Virgem de casa 5 a gente já falou no começo do vídeo, e agora o Libra. Libra de casa 5 vai fazer com que aquela pessoa tenha experimentado a infância ouvindo: menina, não se comporta desse jeito, não faz isso. Você acha que é bonito você se comportar desse jeito na frente dos outros? Tem que ser educado, né? Você não pode sair de casa desse jeito. Vem cá, vamos dar um jeito nessa roupa aí, limpa, arruma, passa a criança tá indo jogar futebol no campão de terra, mas a mamãe tá lá com o pente e arruma e a gravata borboletinha, fala: mãe, vão me zoar, mas não interessa, você não pode sair de casa mulambento desse jeito, você tem que estar bonito, organizado, tem que estar agradável, as pessoas vão te ver, você tem que estar assim, sempre, o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar de uma mãe que não põe o filho arrumado, né? Que é Libra? Libra é o símbolo da harmonia, da elegância, né? Da estética, do respeito às leis sociais, né? Às condutas sociais. Então é uma criança que pode ter vivido a sua infância tentando ser o mais cordial possível, tentando ser o mais agradável possível, brincando, se relacionando com pessoas, que é um signo social, né? Vai se relacionando com pessoas, vai se conectando com pessoas, pode inclusive ter arranjado namoradinhos e namoradinhas muito cedo, porque afinal de contas Libra é a relação de um para um, né? Então pode ter tido relações assim muito cedo, né? Com 8, 9 anos já teve um namorado, já beijou na boca com 7 anos, né? Sabe aquelas coisas que acontecem logo no começo, porque tem essa energia de relacionamentos, né? E de busca pelo equilíbrio entre as pessoas. Então você pode ver que é uma criança super educada, agradável, gentil, né? Ao mesmo tempo, é uma criança que pode ter tido muita dificuldade de conseguir se colocar, porque ela pode ter sido uma criança super internamente rebelde, mas ela teve que se comportar desse jeito porque ela foi ensinada a ser assim, diferente da própria natureza, que vai acabar desabrochando ali um pouco mais para frente. E aí quem tem Libra de casa 5 vai olhar para as crianças ou para os próprios filhos, e vai imaginar: bom, para eu ter filho eu preciso estar casado. Parece óbvio, mas, quer dizer, parece óbvio para mim, né, que sou antigo, porque hoje em dia já não faz muita diferença. Mas você tem que estar num relacionamento, você tem que ter, esse relacionamento tem que ser capaz de produzir harmonia, e a relação com o filho vem com uma relação de respeito, onde eu vou tentar entender o que ele quer, eu vou tentar fazer o melhor possível para a gente ter uma relação de equilíbrio. O que pode ser um pouco difícil de conseguir estabelecer limites, porque às vezes as pessoas vão falar assim: eu vou respeitar o que o meu filho quer e vou ajudar, eu vou poder proporcionar para ele o que ele quer. Só que o diabo da criança tem 2 anos, ele não sabe o que ele quer.
Ele não sabe se ele vai comer cenoura ou hambúrguer. Você tem que fazer essas decisões por ele. E isso pode gerar um conflito interno, né? Porque pode sentir que a gente está criando uma opressão, a gente está fazendo com que a criança se sinta oprimida por ela não ter a voz dela respeitada. E existe um tempo para isso acontecer. Não com 2, 3 anos, né? Ah, o que você quer comer? A criança com 3 anos. Ah, quero comer Cheetos. Ah, então tá bom, você vai comer Cheetos. Não, né? Não, você vai comer comida. Né? Então tem que entrar dentro dessa visão. Então, esse Libra de casa 5 pode atrapalhar um pouco nessa dinâmica do relacionamento por causa dessa dificuldade de posicionamento. À medida que vai passando o tempo, isso pode se tornar muito positivo, porque você acha dentro dessa relação com filhos grandes parceiros. Não necessariamente amigos, né? Mas é parceiros na essência mesmo. Pô, eu tenho um filhão, uma filhona que tá lá, quando eu preciso tá lá, tá sempre me ajudando, tá sempre junto. Bom, e aí a gente tem Escorpião de casa 5. Aí a gente tem uma criança que foi super desconfiada, né? Dependendo de como foi a experiência de infância dela, ela sempre estava ali olhando, né, desconfiada para ver o que tinha. Pode ter sido uma criança hiper intensa, emocionalmente super apaixonada, super intensa. Quando chora com aquela dor funda, assim, sabe? Minha mãe dizia que tem aquele choro doído, sabe? Que você vê que a criança está sofrendo mesmo, que não é birra, sabe? Mas ao mesmo tempo pode ter gerado uma capacidade de manipulação bastante sem vergonha, né? O escorpião ele é bem bom para ficar manipulando os outros. E também pode ter tido experiências sexuais muito cedo, também na infância. Sabe aquelas brincadeiras de médico com tipo 3, 4, 5, 3 anos é um pouco de exagero, mas com 5, 6 anos, que pode ter sido uma coisa divertida, mas pode ter sido uma experiência um pouco mais traumática, um pouco mais difícil. Escorpião, Plutão e casa 8 sempre tem uma tendência assim a ter essas experiências sexuais um pouco mais dificultosas, e é por isso que gera. Quer dizer, não é necessariamente por isso, mas esse é um dos fatores que geram a desconfiança da criança de escorpião. Você vai brincar com a criança de escorpião, ela tá assim, ó. Você fala com ela, ela meio que te olha de lado, assim, tipo, mano, o que esse mano quer? Qual que é a sua real intenção atrás desse sorvete? Por que você tá me oferecendo essa bala? Pô, porque eu sou seu pai, meu. Não, mas tá, mas o que você quer com isso? Sempre acho que tem alguma coisa por trás da coisa, mas é uma infância que é hiper intensa, é muito forte. E isso provoca várias expressões espirituais, emocionais intensas que podem ser problemáticas para aquela criança. Tá? Então, é necessário ficar de olho numa criança de escorpião, ou ficar de olho nessa visão infantil de escorpião, porque isso pode conter dentro de si vários segredos, vários mistérios, inclusive para a criança mesmo, especialmente se ela começar a se tornar mais agressiva, mais violenta, mais contestadora, mais isolada também. O escorpião, assim, o escorpião sempre é um signo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente com crianças. Porque podem ter vários processos emocionais traumáticos acontecendo ali que a criança não vai falar, ela tem dificuldade de expressar isso. Ela atua de uma forma a esconder as próprias coisas, tá? E quando você fala de gerar filhos e você se conectar com se tornar pai ou mãe, o escorpião de casa 5 fala de uma experiência absurdamente visceral e profunda. É bastante comum também encontrar pessoas que tenham posicionamentos assim, que não queiram ter filhos. E por uma série de razões que podem estar enraizadas em vários pontos diferentes do mapa, mas lá no fundo, a experiência de ter filhos pode provocar um grau emocional tão intenso, com a percepção de que a vida nunca mais vai ser a mesma, e aquilo é um negócio tão intenso, mas é tão profundo, é tão denso, que a pessoa tem medo de vivenciar aquilo, e ela argumenta que aquilo lá vai atrapalhar, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, porque o dinheiro, não sei o que lá. Então vai arranjar várias razões racionais para não vivenciar aquilo. Só que quando se permite e vivencia, é uma experiência de quase morte. Na verdade, é uma experiência de morte, porque quem era até aquele momento
deixa de existir para ser uma outra pessoa. E isso pode gerar uma descarga emocional tão intensa que gera ansiedade na pessoa. Por isso que ela tenta se manter afastado disso. O escorpião sempre é um signo bastante intenso. Pode ser bastante difícil. E a dica que eu dou para todo mundo do escorpião é: quanto menos certeza que você tiver no controle, melhor vão ser as suas experiências. E você tem que achar um caminho para vivenciar isso com toda a intensidade possível, porque é só assim que você acha significado. Não é um símbolo simples de viver, ele é bastante complexo, mas ele é profundamente transformador. Ele é maravilhoso. E eu sei que eu estou dizendo que eu tenho lua em escorpião. Então, ele pode ser muito, muito, muito realizador. Mas muito realizador. Quando você se entrega para essa emoção que a gente tem tanto medo. Bom, e um Sagitário de casa 5 faz com que ter filhos seja missão de vida. O Sagitário é um signo divertido por si só, né? Inclusive até um pouquinho demais. Então, o Sagitário é um signo divertido. A casa 5 é um lugar divertido. Então, a criança tem Sagitário de casa 5 é uma criança super alegre, super divertida, fala alto pra cacete, grita, esperneia, faz um escândalo, vive as coisas com mega intensidade, com toda a intensidade possível. Ele é muito forte, mas ele é muito alegre, né? Lembra que eu falei que o negócio da criança que fica doidona? Então, que é meio que Gêmeos e meio Áries. O Sagitário é desse jeito, só que ele é turbo. Ele consegue ser mais ainda, né? Então o Sagitário ele tem essa alegria de viver, esse tesão de viver. Então tudo é muito legal, tudo é muito divertido, todos os brinquedos são bacanas, todos os meus colegas são muito legais, e eu não quero parar de brincar nunca, e só mais 5 minutos, e 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 tá. A criança é muito louca, né? Parece que ela tá, né, tomou 3, 4 Red Bull, e ela fica enlouquecida. Então o Sagitário é um signo hiper agitado, e que pode ter gerado uma criança muito feliz, excessivamente feliz. Tem os limites, obviamente, né? Que uma criança bem educada, ela sempre vai ter limites. Mas pode ter tido aquela criança que teve uma criação mais... Tipo, quer ver um exemplo? Esse final de semana, eu estava num evento com a Carol lá em São Paulo. Era uma feira, né? Uma feira medieval. E aí apareceu um casal com uma filhinha. E a filhinha é o demônio encarnado, é o demônio. Ela vai lá no stand, ela meteu a mão em cima de tudo que tinha ali em cima. As pulseiras, os brincos, os anéis, e foi pegando, e foi fazendo, e foi falando, e ela falava com a mãe, ela batia na mãe, e a mãe assim, tipo, fingindo que não estava vendo. Quase que eu falei: minha filha, dá um jeito nessa sua filha, tá fazendo uma puta de uma bagunça no stand aqui. E a criança desesperada ali, né, aquela energia muito louca, e a mãe com altíssima dificuldade de lidar com aquilo, sem nem a menor ideia do mal que ela está fazendo para a criança, deixando ela se comportar daquele jeito. Que uma criança se comporta desse jeito, que ela fica muito louca, ela não aprende limites, ela gera antipatia das pessoas. Então, imagina uma criança que fica mexendo, vai na sua casa. Ela abre as gavetas, ela joga as coisas no chão, ela faz bagunça no banheiro, ela grita, corre, puxa o rabo do cachorro, chuta a gata, e a mãe e o pai ficam ali, tipo, trocando ideia como se nada tivesse acontecendo. Na próxima visita que você, obviamente, você não vai dar uns berros com a criança, né? Você não é eu, no final das contas. Mas o que acontece? Da próxima vez que aquele casal for querer te visitar, você não vai querer. Porque vai ter aquele demônio daquela criança lá, que ninguém controla. Você não quer aquilo. Isso é ruim para a criança. Você não estabelecer limites é ruim, porque a criança acaba se tornando uma persona não grata, né? Você não quer ficar perto daquela criança, porque ela é muito infernal, muito chata, não dá. E quem tem Sagitário de casa 5, quando vai vivenciar a maternidade, a paternidade, vai encarar aquilo como uma questão de missão de vida. E é uma missão de vida não tipo, eu assumi essa missão de vida. Mas como o Sagitário está muito ligado com a fé, com a espiritualidade, com uma visão mais ampla de vida, aquilo é uma coisa do tipo, cara, minha missão de vida é vivenciar isso. Isso é percebido muito visceralmente, né? O Sagitário é um signo de muito estímulo, né? Ele tem muito tesão nas coisas. Então, essa vivência pode ser uma coisa absurdamente importante para isso. E é encarado
por mais que Sagitário seja brincador, né, e busca ser leve e divertido, quando a gente olha para uma missão de vida e a gente tenta entender isso, executar isso, aquilo é sério. Né? Não é uma bobagem, é um negócio sério. A pessoa encara aquilo como um dos meus propósitos nessa vida foi vir para cá e ter filhos e criar eles da melhor maneira possível, com fé, ensinando respeito, ensinando sobre Deus, por exemplo, ou ensinando filosofias de vida. Pode ser uma coisa absurdamente potente. Bom, e ó, quem tem Capricórnio de casa 5, para mim é minha especialidade, porque eu tenho Capricórnio de casa 5. Então, assim, se casa 5 é a casa das brincadeiras, quem tem Capricórnio de casa 5 só brinca se tem regras, e se as regras são seguidas. Então, tá bom, tá, eu sei. Nando, você é chato pra caralho, tá, eu sei. Eu, quando eu era criança, eu era o chato da turma. De verdade, porque eu ficava bravo quando as regras não eram seguidas. Ah, mas a gente não combinou que a regra da brincadeira era essa? Por que você foi pra lá? Mano, porque eu sou de Gêmeos, eu inventei o que achei mais legal, eu fui. Tá, mas eu sou de Gêmeos não, eu tenho Gêmeos na casa 5. Tá, mas eu tenho Capricórnio na casa 5. Se a regra não for assim, não dá, porque não faz sentido. Irmão, você tem 5 anos, você não precisa fazer isso. Mas era dessa forma que eu sentia. As coisas elas precisavam seguir uma sequência lógica ou previsível de regras para aquela criança com Capricórnio na casa 5 se sentir mais segura, se sentir mais estável. O Capricórnio ele é muito exigente, ele tem dificuldade de lidar com críticas, com erros. Em toda vez que um negócio sai do controle, gera muita ansiedade, gera muito medo. Então, você imaginar a criança brincando no tanque de areia lá que tem Capricórnio de casa 5, é uma criança que está ali organizando o castelinho de areia, né? Tudo tenta deixar as coisas mais retinhas possíveis. Não porque é uma energia virginiana, mas é porque aquilo lá se provou ser mais estável. E aí a gente faz assim, ó, a gente vai brincar de castelo. Primeiro eu vou montar o castelo, e aí você monta o seu castelo, e a gente enfileira os nossos bonequinhos assim, e aí a gente vai brincar de guerra, e aí a gente tá ali brincando de guerra enquanto tá... E aí uma vez você ganha, e aí a gente para, organiza de novo, e aí a gente começa a brincar de novo, e assim vai ser muito divertido, tá? Vai ser muito legal. Tem que ser desse jeito. Meu, o Geminiano já cochilou, já foi embora, já tá em outro lugar, meu. Então, o Sagitário, então, nem se fala. Ele tá sapateando, enquanto o Capricórnio ali tá tentando organizar as coisas, o Sagitário e o Áries e os Gêmeos estão jogando areia para cima. E o Capricórnio tá enlouquecido, falando, mas não dá para conviver com essas pessoas, me tira daqui de perto, né? Sim, era assim. Quando uma pessoa tem o signo de Capricórnio na casa 5, quando ela olha para filhos, ela vai olhar para aquele negócio e vai ter um senso de responsabilidade absurdamente intenso, muito poderoso, no sentido de que, cara, agora eu tenho outras coisas para cuidar que são mais importantes do que eu. Existe um nível de responsabilidade muito grande aqui que faz com que a gente se direcione para o que vai trazer sustento e segurança para aquela criança que está nascendo, né? O que pode não ser muito bom, porque quando você se direciona demais para o trabalho, você fica omisso no outro. Então, normalmente quem tem um Capricórnio de casa 5 pode se comportar de uma forma com os filhos afastado. E o filho pode enxergar aquilo como, pô, meu pai está sempre trabalhando, minha mãe está sempre trabalhando. E isso pode gerar um afastamento, né? Que para você está fazendo o que você precisa fazer para conseguir dar o melhor para aquela pessoa, que é o trabalho, que é assumir a responsabilidade. Só que às vezes aquela pessoa só precisa de um colo, só precisa de um carinho. E o Capricórnio ali não sabe muito bem lidar com isso. Ele é muito diferente, ele é o oposto de Câncer. Então ele tem essa dificuldade de lidar com essas coisas. O Capricórnio, como ele tem uma visão muito objetiva e talvez até insegura com o futuro do mundo, né, com o comportamento das pessoas, ele pode ter um filho. Calculado, planejado. Neste momento a gente vai ter um filho e é isso, só. Sabe? Bem matemáticozão ali, né? Matemáticozão. Hoje eu tô campeão, vai. Hoje eu tô daqui, ó. Bom, e o Aquário de casa 5 é aquele negócio, é hiper criativo, né?
super criativo, falei aquário de casa 5, né? Aquário de casa 5, super criativo, social, com muitos amigos, que gosta de estar em conjunto com as pessoas. Quando vai para o tanque de areia para brincar, chama, vamos brincar nessa galera aqui, vamos fazer como nós podemos construir o melhor castelo do mundo. Aí o leão olha e fala assim, nós quem, meu? Nós quem? O tanque é meu. Aí o aquário fala, não, o tanque é nosso. Não, o tanque é meu. Não, o tanque é nosso. Não, o tanque é meu. Não, o tanque é... Tem essa conflito ali entre eu e o nós, né? E o aquário vai se divertir, vai brincar quando está se conectando com pessoas. Quando está descobrindo a maravilha que a maravilha o que é essa relação com cada um. Como que a gente brinca, a gente cria as nossas brincadeiras diferentes, como que a gente vive isso de uma forma diferente. E deixa a nossa criatividade rolar solta ali. E os amigos são muito importantes, as pessoas com as quais eu convivo são muito importantes. Então elas têm essa vivência muito forte com as outras pessoas, se conectando com as outras pessoas. E quando a gente olha isso no sentido de ter filhos, e aqui a gente encontra um certo problema que acontece, quem tem Sol em Aquário, Lua em Aquário, Sol de casa 11, Lua de casa 11, Aquário de casa 5, Lua de casa 5 em Aquário também, a figura materna, a figura paterna e a maneira como a gente se comporta com isso sai um pouquinho do lugar que é o lugar teoricamente mais saudável, que é a posição de mãe e pai, para se tornar uma mãe amiga, pai amigo, que nem sempre é a melhor solução. Apesar de ser bacana, de você poder conversar de várias formas diferentes, sobre vários assuntos diferentes, a pessoa pode precisar de uma figura paterna, de uma figura materna mais tradicional. E aí isso acaba se desencaixando com esse símbolo que tem aí. Não que seja sempre prejudicial, mas existem alguns assuntos que a gente não conversa com pai e mãe. E existem alguns assuntos que pai e mãe não devem conversar com os filhos, porque não dá pra gente falar sobre tudo. Tem coisas que são bacanas, outras coisas têm que ser mantidas dentro de gavetinhas mais encaixadinhas. Apesar de que todo mundo que tem lua em Aquário vai falar, não, a gente pode fazer o que a gente bem entender, que se dane essas regras. Psicologicamente não funciona desse jeito, né? O desenvolvimento da pessoa não funciona assim. Você não precisa ficar ouvindo do seu pai e da sua mãe quantas vezes eles namoram atualmente. Seu pai e sua mãe. Ah, filhão, ontem eu e sua mãe transamos lá e foi super bacana. Não, não, você não pode. Então, quando a gente encontra posicionamentos nesse sentido, é comum a gente ouvir isso. E isso pode ser incômodo para as pessoas que estão recebendo isso. Então, tanto no sentido de quem vivencia essa casa 5 como eu na casa 5, ou como se comportando com os filhos desse jeito, tem que tomar muito cuidado com esses limites, porque o aquário ele tem uma tendência a ser diferentão de tudo, né? A ser muito libertário, e esse ser libertário às vezes pode atrapalhar essas relações e trazer problemas. E por último, o maravilhoso signo de peixes, né? Quem tem peixes na casa 5 não faz ideia do como foi a infância, não lembra. Pode ter sido uma sensação, uma memória, pode ter alguns flashes, pode ter momentos que eram bastante legais, mas eu lembro do teatro da escola, ou eu lembro dos desenhos que eu fazia, pode ser altamente artístico, pode ser muito musical, pode ser muito conectado com essas sutilezas da vida, mas pode ter uma dificuldade muito grande de lembrar diretamente como foram essas experiências ali. O Peixes ele não tem uma lembrança, ele tem uma vaga memória, né? Que é a brincadeira que faz. Então, pode ter sido uma infância bastante prazerosa, mas essa bastante prazerosa pode ter sido mais uma sensação, pode ser mais uma sensação de que a minha infância foi legal, mas eu não sei muito bem te dizer o que é que aconteceu, mas a sensação que eu tenho quando eu lembro disso é bacana, é legal. Ou pode ser uma sensação de meio que de desorientação e desencaixe. Eu não sei, cara, é uma sensação meio esquisita, eu não estava meio que bem, eu não estava meio entendendo as coisas.
e a galera tava brincando no tanque de areia, mas eu não sabia por quê, eu não lembrava como saber como fui para lá, não sabia como eu ia para casa. Eu tinha umas pessoas que brincavam comigo, e eu lembro que era legal, mas eu não lembro de quem que era, eu não sei, eu não lembro dessas coisas. Então pode ter essa dificuldade de lembrar, mas pode ter uma sensação boa ou ruim. Mas o Peixes, ele é muito musical, ele é muito artístico, então aquela criança, ela pode ter expressado isso com muita intensidade, né? Crianças que aprenderam a tocar muito cedo, ou que tinham essa veia dramática, né, de interpretar papéis de uma forma mais visceral, assim, mais emocional, que tocava as outras pessoas. E quem é pai, né, ou mãe que tem Peixes de casa 5 se devota muito, olha para aquilo lá e fala, cara, eu preciso me doar para aquilo com toda a intensidade possível, porque aquilo lá, essa pessoa que saiu daqui de dentro realmente desaparece se eu não estiver controlando, se eu não estiver me dedicando para isso. E aí você pode se tornar uma pessoa conectada com o filho, com os filhos, de uma maneira completamente doadora. Você abdica da sua vida para viver essa vida dos filhos, especialmente se você tiver muitos planetas ali naquele lugar, em Peixes, né? Obviamente. Então, é uma posição que pode ser espiritualmente engrandecedora, mas também pode ser um lugar onde você se perde ali dentro. A pessoa perde a vida, ou perde o sentido da própria vida, cuidando de 3 filhos ali, só que quando eles alcançam a maioridade, vai todo mundo embora. E aí pode gerar aquele negócio que vocês já ouviram falar, que é a síndrome do ninho vazio. É a mãe que se dedicou, abdicou da própria vida para lidar com os filhos, e quando eles vão embora, ela não tem nada a fazer. Ela não tem a vida dela, ela não tem propósito. Foram embora. E aí eu tenho mais 40 anos pela frente, fazendo o quê? Nada, né? Então é muito difícil você conseguir encontrar o lugar dessa história, cara. Cada signo na casa 5 representa uma facilidade e uma dificuldade de lidar com essa visão de ter filhos ou não. Um Capricórnio pode trabalhar demais, e quando os filhos vão embora, a pessoa tem o propósito, ela tem o trabalho dela, mas ela não tem a ligação com os filhos. E o Peixes de casa 5, por exemplo, não tem o trabalho, mas tem uma ligação visceral com os filhos, só que os filhos não estão mais ali. Então é muito complicada essa história, é muito difícil de você conseguir achar o meio termo de tudo isso, né? Mas é uma coisa que pode ser muito divertida. Eu acho que depois de muitos anos de terapia, eu descobri que eu gosto de criança, né? E eu acho que pode ser uma experiência absurdamente transformadora para todas as pessoas quando você entende como que você funciona com esse ambiente infantil internamente. E o que os seus traumas e as suas felicidades ajudam ou prejudicam essa relação. A partir dessa compreensão, você consegue entender como que você vai se comportar com isso. Você pode escolher mais conscientemente o que você quer dessas relações. Mãe do guarda, esse vídeo era para ser curto, mas tá vendo como a gente fica batendo papo aqui? Ó? Tá vendo que eu falei para você que eu sou gêmeo de casa 10, que eu não paro de falar? Bom, próximo vídeo eu não faço ideia se vai ser mãe, se vai ser pai, se vai ser família, eu não sei. Eu sei que a hora que chegar eu faço. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui seus comentários, curte, compartilha, aquela coisa toda. Beijo pra vocês, até o próximo.